Atleta, já participou de Pan-Americanos, foi a primeira a conseguir medalha em mundial como atleta da ginástica olímpica, participou de Jogos Olímpicos pelo Brasil, medalhista, supercampeã, Daniela Hipólito está em Teresina. E nós, do Jornal do Piauí, fizemos aqui o convite para que Daniela Hipólito estivesse conosco e aqui está ela. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, Daniela Hipólito, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, eu aproveito muito essas palestras que eu tenho vindo através da Estácio para poder realmente contar um pouquinho da minha história, para as pessoas também terem o contato, verem que o atleta ele é acessível, ele é humano, ele é de carne e osso como todo mundo. Então eu gosto muito dessas palestras que eu tenho feito e a oportunidade de passar adiante experiências que eu tive mesmo durante a minha carreira e até eu encerrá-la, continuo tendo essas experiências gostosas de estar competindo, saiu certo, saiu errado, tem que levantar, tem que comemorar, então são coisas que só vivenciando para você passar adiante, isso é muito gostoso. Muito bem, olha, Daniela Hipólito, é um orgulho ter aqui. Daniela, agora, bom, a sua história começa muito cedo, desde a infância, mas com competições oficiais e com alta performance ali pelo início dos anos 2000. E ali você começa a mostrar o talento e a capacidade que tem. Como é o começo de um atleta com a sua performance e com o seu nível? Não é fácil, né? Porque eu acho que até hoje o que a gente sente muito é realmente a questão apoio, né? É o que eu falo. O atleta hoje, depois de 2016, ele tem passado por momentos que, como atleta, ele nunca gosta de, não tá bom, e a gente está sempre ali, não, vai, que uma hora melhora, vai, que uma hora melhora. Então, a gente nunca desiste do nosso sonho, por mais difícil que seja. E eu acho que isso não muda durante a nossa trajetória da carreira, porque você tem que estar constantemente dia a dia lutando por aquilo que você está se empenhando, pelo sonho que você quer. Então não adianta você falar assim, agora não. É super importante sim a dedicação ao esporte, é muito importante a dedicação ao estudo também, não é porque você é atleta que você não tem que estar estudando, que você não tem que estar já pensando no seu futuro, como uma outra profissão que você queira seguir depois do esporte. Então, eu sempre sou a pessoa que apoio, sim, a carreira do atleta, mas eu sempre procuro estar falando com os atletas, jovens atletas, que não é para descuidar do estudo também. O estudo e o esporte, os dois têm a sua importância. Então, não é porque você é atleta que você não tem que se manter estudando. Agora, Daniela, bom, começou as competições, isso no início dos anos 2000. Na época, o Brasil ainda não tinha, ou era muito incipiente o projeto olímpico, na época tinha menos o projeto do Pan-Americano, mas você sentiu que esses projetos, Pan-Americano, Jogos Olímpicos e até de alguma maneira a Copa do Mundo, mudaram o jeito de ver o esporte para o jovem atleta, para aquele que está começando, o apoio melhorou? Não. Ai, meu Deus do céu. Não, é porque é complicado para a gente falar sobre isso, né? Porque eu acho que parece que às vezes é chato a gente ficar falando sobre a mesma coisa, falando sobre uma coisa tema que já é um assunto antigo, né? O pouco apoio ao esporte. Eu cito até o exemplo da sua carreira para falar um pouco da dificuldade que é não estar no grande centro, embora você tenha nascido lá na região do Rio de Janeiro. Mas, por exemplo, você precisou sair do Rio para ir para Curitiba para poder treinar com a seleção brasileira. É que a saída do Rio para ir para Curitiba é porque na época se mudou um pouco a regra da seleção, que era a seleção permanente concentrada. Então, a seleção treinava o tempo todo junto. Isso é muito bom também para termos de resultado. Mas isso gera dificuldade para jovens atletas, como gerou para você, como foi, de certa maneira, uma dificuldade para a Sara Menezes aqui no Piauí. Eu acho que a dificuldade, na verdade, está em todo o esporte, dentro das suas limitações, dentro do seu empenho, dentro da dificuldade que se existe. Mas a gente passa por todas essas dificuldades porque a gente tem o sonho de carregar a nossa bandeira, a gente tem o sonho de estar levando o nome do Brasil mais alto do pódio, o mais alto possível, representar, porque às vezes a medalha em si, ela é importante, é muito importante, mas o fato de você ir a cada competição mostrando o crescimento do esporte dentro do seu país,
também é um modo de você se tornar um vencedor, também é um modo de você se tornar um campeão. E é importante o apoio para o atleta exatamente por isso, porque o atleta ele não se faz de um ano para o outro, ele se faz durante um longo de uma carreira. Hoje, para atleta ir para a primeira Olimpíada, falando da ginástica, porque cada esporte tem a sua característica, a sua peculiaridade. A sua característica. A da ginástica para a primeira Olimpíada, são 10 anos de preparação. Porque o atleta ele tem que passar pelo mirim, pelo pré-infantil, pelo infantil, pelo juvenil. Aí no juvenil você tem que passar pelo Pan-Americano, você tem que passar para o Mundial Pré-Olímpico até chegar à Olimpíada. Você passa pelas Copas do Mundo para você ter a experiência para poder chegar na Olimpíada. Porque você não pode pegar um atleta que não competiu em competição internacional nenhuma e jogar ele na Olimpíada. É verdade. Agora, equivocadamente, muita gente imagina que as Olimpíadas são o ápice para a carreira de um atleta. E, na verdade, os mundiais das categorias têm um nível técnico muito maior e muito mais exigente. Como é que é para você participar dessas duas competições, Mundial e Olimpíada? É uma realização de muitos sonhos, né? Porque foram, se eu não me engano, foram 15 mundiais na minha carreira e 5 Olimpíadas, porque o Mundial ele acontece todo ano. A Olimpíada, que é de 4 em 4 anos, como o Pan-Americano. O Pan-Americano também é de 4 em 4 anos. Mas todas as competições são importantes. Eu acho que não tem competição assim, essa competição não é importante, não. Todas as competições que eu participei foram muito importantes para o meu crescimento como atleta e para o meu crescimento como pessoa, porque você aprende muito mais, às vezes, com o seu erro, com a sua falha, do que quando dá tudo certo. Quando está tudo certo, você fala assim, foi ótimo. Mas quando você está se preparando para uma competição, surge um imprevisto, surge uma dificuldade, que você consegue passar por cima dessa dificuldade e chegar ali, você fala assim, não, todo esforço valeu a pena. Não que quando seja tranquilo não tenha valido a pena, não é isso, mas é que sempre que você tem algo a se superar, eu acho que a impressão quando você chega lá, você respira de uma maneira diferente, você sobe de uma maneira diferente. E eu sempre digo para todo mundo, todas as competições que eu participei, tenha eu voltado com medalhas ou não, elas foram muito importantes para a minha construção como atleta e como ser humano. Porque eu acho que eu me tornei um ser humano muito melhor conforme as coisas não aconteciam da maneira como a gente esperava. E eu tinha que voltar atrás para saber aonde eu falhei. Porque se não aconteceu da maneira com que foi planejado, é porque alguma coisa estava errada. Aliás, se tem alguém que aprende com derrota, é atleta, né? Se você pensar, e as pessoas precisam entender cada vez mais isso por uma questão de educação também. O esporte, ele não são para o futebol os 6 jogos da Copa do Mundo ou os 7 jogos da Copa do Mundo. Para o judoca, para o lutador, não é só aquelas 4 lutas e nem as 3 ou 4 apresentações para a ginástica olímpica. O esporte é uma construção de vida inteira e muitas vezes ali é a ponta do iceberg. Seja para vitória ou para derrota, aquilo não representa sucesso absoluto, tampouco derrota definitiva. Os torcedores estão prontos para acompanhar o esporte no Brasil ou ainda são muito exigentes? Eu vi uma mudança muito grande em relação à torcida depois do Rio 2016, porque eu acho que eles tiveram a oportunidade de acompanhar mais de perto a progressão dos atletas. Mas mesmo assim, ainda sente-se uma dificuldade muito grande do entendimento que cada esporte tem a sua peculiaridade, cada esporte ela tem o seu detalhe às vezes. E não é à toa que se existem as competições, porque se você soubesse já quem ia ganhar sempre, não precisava ter a competição, você mandava o troféu já para casa da pessoa. Então, eu acho que a competição é exatamente para isso. E o ser humano, ele precisa aprender a ganhar e a perder. E respeitar as duas formas. Não é porque você não conseguiu medalha naquela competição que tudo que você fez na sua carreira acabou ali naquele momento. Não é isso. A carreira do atleta, ele é feito de altos e baixos, ele é feito de vitórias e derrotas. É a mesma coisa se você jogar
colocar 2 times jogando. Se você soubesse já qual era o time que ia ganhar ali, pra que não precisava ter jogo. Qual era o entretenimento? Se você soubesse qual era a seleção que ia ganhar no final do campeonato, você não precisava colocar, não precisava ter Copa do Mundo, não precisava ter liga de vôlei, não precisava ter NBA, não precisava ter basquete, não precisava ter nada, não precisava ter corrida. Pra que Fórmula 1 se você já ia saber quem ia ser o campeão no final? Então, embora na Fórmula 1 a gente já sabe que as Mercedes serão campeão no final do ano, hein? Não perdem uma, impressionante. Tá sem graça, ainda aposto na Ferrari. Então, a ferrarista. Não, eu tô brincando, Daniele, gente. Eu gosto de assistir Fórmula 1, mas ainda assim não assisto Fórmula 1 da mesma maneira com que eu assistia na época do nosso grande ídolo, Ayrton Senna. Ayrton Senna, impressionante, né? Tá aí o último campeão mundial de Fórmula 1, Ayrton Senna, pelo Brasil. Bom, mas o atletismo ele é formado também por algumas questões polêmicas, mas recentemente denúncias em relação a abusos sexuais e coisas desse tipo. Como é que o atletismo lida com isso e supera isso? Afinal de contas, temos inclusive Jogos Olímpicos ano que vem já, né? O que a gente tem feito em competições da ginástica, porque a gente tem uma comissão de atletas, né, hoje na confederação, e essa comissão de atletas, ela também tem o direito do voto para presidente da confederação. O que a gente tem pedido muito é para que, sempre antes de cada campeonato, tenha hoje palestras falando sobre isso, explicando para a criança que sim, tem a diferença de carinho, tem a diferença de olhar, e isso tudo mostrando para mostrar para a criança que não é ela a errada, como se fala assim, a menina estava vestindo short curto na rua, eu achei o direito de xingar ela de nomes que não vem ao caso, porque às vezes a menina está usando aquele short e a menina não é aquilo. A pessoa às vezes não conhece como é a pessoa mesmo e já julga a pessoa pelo modo que ela está se vestindo. Eu acho que ninguém deve ser julgado. Cada um tem a sua maneira de pensar, cada um tem a sua maneira de agir. E o que a gente tem, isso foram só exemplos, para as pessoas entenderem que cada um tem sua maneira de pensar. E a gente tem cada vez mais exigido que se tenham essas palestras, tanto em treinamento da seleção, porque tem muita ginasta nova entrando na seleção, muito ginasta novo entrando na seleção, quanto nos campeonatos, para que tenha a palestra falando um pouco sobre isso e mostrando que a pessoa que sofre não é ela que está errada, é a pessoa que comete o erro que é errada, para que a pessoa não tenha medo e nem vergonha vergonha de falar sobre, porque senão a impunidade quem sofre a consequência de ter sido abuso, qualquer coisa de tipo de violência, não é a pessoa que está sofrendo a violência que é a errada. É quem cometeu a violência que está errado. E sim, tem que existir a denúncia por parte das pessoas. E isso a gente mostra, principalmente para os mais novos, que está com vergonha de falar com o psicólogo, está com vergonha de falar. A gente, como os atletas mais experientes, a gente está se colocando na postura de proteger. De proteger no sentido assim, está com vergonha de falar? Fala com a gente. Porque se a gente puder ajudar, a gente vai ajudar. Daniela, o seu irmão, Diego Hipólito, ele super campeão, atleta reconhecidíssimo, e agora ele concedeu uma entrevista que repercutiu no Brasil inteiro em relação à questão da opção sexual dele. Como é que você viu essa declaração? Ele se declarou homossexual. Você acha que o Brasil ainda é um país que repercute assuntos que seriam de nível pessoal e geram repercussão em torno de questões menos relevantes? Como é que você avaliou a decisão do seu irmão? Ele é ser humano, a decisão é dele, porque eu não tenho que... Eu sou irmã dele. Para mim, não muda nada. O Diego vai continuar sendo Diego para mim. Isso aí, para mim, não muda nada. E respeito, a opção é dele e eu respeito a opção dele. Eu não tenho que me meter, apesar de ser meu irmão, eu não tenho que me meter nas decisões dele. Não me manifesto em relação a isso, até porque eu sou irmã. Eu não sou o Diego, eu sou a irmã dele. E como irmã, o que ele tem da minha parte é meu apoio incondicional, porque para mim não muda nada. Agora, relacionado a isso, eu realmente eu não me manifesto em relação
a nada relacionado a alguns assuntos, que seja política, sexualidade das pessoas. Eu não me manifesto porque hoje a gente está vivendo um momento que às vezes você se manifesta por uma palavra errada que você fala, às vezes você é massacrado por uma vírgula no lugar errado. Então, eu sou muito neutra nisso, até porque eu sempre tive isso muito tranquilo comigo. Eu sempre fui uma pessoa que não gosto de me manifestar em determinados assuntos, mas ao mesmo tempo também, assim, quando é relacionado à minha pessoa, se eu tiver que me defender, eu vou me defender. Mas quando é relacionado a outros assuntos que eu não tenho entendimento, que eu não tenha o mínimo de sabedoria daquilo que se está se falando, do que se está se perguntando, eu não me manifesto. Em relação ao meu irmão, é meu irmão. O que ele é para mim como pessoa não muda. Então, só que se pedir para me falar de outra pessoa, de qualquer outra coisa, eu não me manifesto, porque uma coisa é eu estar aqui como irmã do Diego, e como irmã do Diego ele tem meu apoio incondicional. Eu queria agradecê-la. Daniela Hipólito, muito obrigado pela participação. Obrigada. Obrigado por ter vindo aqui ao nosso Jornal do Piauí. Daniela Hipólito, super atleta, participou de Olimpíadas, campeã mundial, 5 Olimpíadas, hein? Impressionante.